Em João 16:33 ele diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Não é à toa que essa palavra ânimo aparece na Bíblia 42 vezes. Somos animados, literalmente, por Deus todos os dias quando nós acordamos. Só para lembrar, desde a criação, Deus soprou o fôlego da vida na gente. Isso foi nos animar. Lá no início, Ele já nos animou. Deus nos animou, ou seja, Ele animou aquilo que era barro, aquilo que não era nada, aquilo que não tinha forma, aquilo que era vazio. Ele animou. E Ele deu vida, porque Ele é a vida. E o que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo não é confrontar, se conformar com as situações adversas, muito menos sair brigando, impondo condições, impondo as suas vontades. Ter bom ânimo é não esmurecer, não fraquejar na fé. É confiar num Deus que tudo pode. É nas adversidades da vida crer que Ele é todo-poderoso para mudar todas as circunstâncias. Ter bom ânimo é acreditar que existe um Criador, um Deus poderoso, que está com você todos os dias. E a gente pensa, fiquei pensando, quando eu fui, Deus na verdade me deu essa mensagem tem alguns meses. Eu estava dormindo e eu fui acordada e comecei a escrever sobre ter bom ânimo e guardei. Quando a pastora Nádia me convidou, eu falei, eu acho que é hora de falar um pouquinho sobre ter bom ânimo, sobre como é viver, né, na dependência do Senhor. O que é viver crendo todos os dias que o ânimo dele é o que me faz viver. É o que faz você viver, é o que faz você acordar. Se ele venceu o mundo, o que são os nossos problemas para ele? Eu penso, né? Eu sei que o fardo é pesado, eu sei que a gente reclama, eu sei que a gente não se conforma, mas se ele venceu o mundo, Deus mandou o seu Filho Jesus, que morreu por nós, e se disse, eu venci o mundo. Foi Jesus que falou, eu venci o mundo. O que são os nossos problemas para ele? Por mais pesados que sejam, o que são os nossos problemas? Eu creio que nossos problemas, por maior que sejam, para o nosso Deus, eles não são nada. Nada além de um passo de prova, de provação, que Ele quer nos mostrar, quer nos enriquecer, quer nos fazer crescer, quer nos fazer se levantar do lugar onde estamos e nos mostrar algo novo. Ele quer uma atitude. Ele quer uma atitude minha, mulher. Ele quer uma atitude sua, mulher, de ânimo. Eu gosto muito de Mateus 28:20, que fala, eu sei que tem momentos, né, na nossa vida que a gente dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Mas em Mateus 28:20 ele fala, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está conosco, isso é tão bom você ter certeza que Ele está com você, que Ele está comigo todos os dias. Não importa o tamanho do nosso problema. Ele disse, eu estou com você, minha filha. E eu não estou com você só até hoje, eu estou com você todos os dias, até o último dia, até quando Ele voltar. E quando o Senhor falou isso, nenhuma vez na Bíblia a gente olha e Ele não diz, eu estou com vocês em algum momento. Ele falou que Ele estava conosco, que Ele está conosco até a sua volta. Eu sei que muitas vezes a gente acha que não. Eu sei que quando o seu marido resolveu sair de casa, resolveu viver outro momento, você achou que ele não estava com você, mas ele estava com você. Quando o seu filho, você descobriu que ele estava usando as drogas, também Deus estava com você. No pior momento da sua vida, quando você descobriu que a sua filha foi abusada, Ele estava lá com você. Mas Aline, que Deus é esse que está comigo nesses momentos se nada acontece? Que Deus é esse? Essa é a pergunta que a gente faz, né? Quando as adversidades vêm, quando as lutas vêm, cadê Deus? Mas não é por causa de Deus não, irmãs.
Não é por causa dele, não, porque ele é bom. A sua vontade, como a Mari falou, é boa, perfeita e agradável. E ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Talvez não aconteça porque eu não tenho bom ânimo. Talvez aconteça porque você não tem bom ânimo. Não aconteça porque nós murmuramos muito. Talvez não aconteça porque a gente perde tempo reclamando, ao invés de estar dobrando os joelhos. Talvez não aconteça porque resolvemos as coisas, queremos resolver as coisas nos braços. Achamos que a força está aqui, nos ombros. O fardo está aqui, mas a força está no joelho. O fardo está aqui, mas a força vem do alto. E assim não adianta, com as nossas forças não adianta. Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes nós já tentamos ir lá resolver, colocando, impondo a nossa força, a nossa vontade, porque eu posso, porque eu quero assim. Quantas vezes? E fracassamos. Inúmeras, se eu for falar por mim, inúmeras. Mas por quê? Talvez porque ele queira dependência. Ele quer a sua fé, ele quer o seu ânimo. Preste atenção nessas palavras, nessa frase. Eu presto muita atenção quando eu estava escrevendo. Em cada frase que eu ia escrevendo aqui, eu ia prestando atenção. E quando ele fala, é tão poderoso, quando ele fala, eu venci o mundo. Eu não canso de repetir essa frase, porque é tão grandioso saber que ele venceu o mundo, que me coloca e coloca meus problemas tão pequenos. Tão pequeno. Nossos problemas não são nada para ele. Nada, nada. Eles são, sim, grandes. Fardos pesados para nós. E vão continuar sendo. Eu digo que eles não são nada para o nosso Deus, que é poderoso e grande para fazer infinitamente mais. Eu penso que Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar a qualquer instante, a qualquer momento. Num piscar de olhos a gente acorda e os nossos problemas, eles mudam. Mudam, né? Porque no mundo tereis aflições, então mudam. Só vai acabar quando a gente for para a terra eterna, para o nosso glorioso Pai. Mas num piscar de olhos tudo pode mudar, tudo pode acabar. Mas quando isso acaba, quando a gente identifica que isso acaba, eu penso que é quando a gente entende que o tempo não é nosso. Eu penso que é quando a gente entende que a gente não vai conseguir se nós não formos dependentes 100% do Senhor. Precisamos entender que muitas coisas na nossa vida vão continuar acontecendo. Que nós estamos aqui, fadados ao sofrimento. E aí não é por causa da Aline, não é por causa do João. Se a gente for colocar a culpa, a gente tem que voltar lá atrás e botar em Adão, que imputou o pecado na nossa vida. Mas nós precisamos ter ânimo. Nós precisamos confiar no Senhor. Devemos sim fazer a nossa parte, mas a sua palavra também diz, olha que Deus poderoso, Ele diz o seguinte, pode dormir, dorme, porque enquanto você dorme, eu trabalho por você. Ele é tão poderoso que Ele fala para você dormir. Você pode dormir que eu trabalho para você, enquanto você dorme. Nenhum vale é eterno, irmã, nenhum vale é eterno. E eu não estou falando aqui de algo que eu não conheço, e também de algo que eu ouvi falar. Eu também tenho o meu vale. E eu tenho caminhado dia a dia com Ele. Eu tenho caminhado dia a dia. Mas, contudo, eu tenho bom ânimo. Porque eu creio naquele que venceu o mundo. Eu creio naquele que pode todas as coisas. E basta que Ele queira para que Ele mude a situação. Eu lembro de um momento da minha vida em que eu fui muito agredida, muito judiada, muito maltratada. E eu perguntava, Jesus, por que você não acaba com isso? Por que a gente não acaba com isso? Por que isso não muda? Mas sabe qual o entendimento que eu tenho hoje? É que eu estava tão preocupada com a minha dor, com meus problemas, que eu não abri espaço para a sua paz entrar na minha casa, na minha vida. Eu estava tão preocupada comigo, com o meu eu, com a minha pequenez, com a minha dor, que eu não abri espaço para Ele ser Deus na minha vida. E muitas vezes é isso que acontece. A gente fica preocupado com a gente, com o nosso problema, porque Deus... E aí a gente não abre espaço.
E é incrível que ele fala, eis que a sua porta eu bato. Se ele falou, eis que a sua porta eu bato, é porque a gente tem que abrir. Senão ele falava o quê? Eis que estou dentro da sua casa, eis que estou em você. Ele diz, eis que sua porta e bato. Então ele precisa que você abra. Será que a gente tem aberto essa porta que permite que a sua paz entre, que o entendimento entre? Ou a gente está preocupado com a nossa dor? Às vezes a nossa vida ela é tão cheia de pedras, de caixas. Eu fico imaginando que tem vezes na nossa vida que a nossa caminhada, a nossa história, ela está como se fosse passa uma casa em dia de mudança, o corredor cheio de caixa, cheio de bagunça, tudo tumultuado. E aí eu pergunto, como é que Deus vai entrar assim? Ele não habita no meio dessa confusão, Ele não habita no meio dessa bagunça. A gente precisa abrir caminho para Ele entrar. Desse jeito não se vê nada. Está tudo tumultuado, bagunçado. Ele quer entrar, Ele quer fazer alguma coisa. Mas nós mesmos colocamos empecilhos para que Ele entre. Com o nosso medo, com o nosso julgo. Às vezes a gente tem tanto medo até mesmo de abrir a porta e Ele entrar e fazer a diferença. A gente tem medo de deixar o Todo-Poderoso habitar na nossa vida. Só que quando isso acontece, as coisas mudam. E a sua história muda, a sua casa muda, seus filhos mudam. E nós, seres humanos, nós temos medo de mudança. E muitas vezes Ele está lá querendo entrar e a gente não abre essa porta. Ele quer agir, mas como Ele vai agir assim? Precisamos tirar isso, colocar tudo para fora, se aliar à vontade do nosso Deus. Deixar Ele ser Deus na nossa vida. Ele quer entrar. Isso é muito mais, irmãs, do que ser crente, de vir à igreja, de vir ao culto. Isso é muito mais do que estar aqui. Isso tudo faz parte. Mas nós precisamos ter uma aliança com o Senhor. Uma aliança em onde a gente entende que o lugar dele é sobre todas as coisas. E essa aliança, ela se dá em você firmar a sua fé, a sua esperança e ter bom ânimo. É assim que você fica alinhado a Deus. E os problemas vão vir. Mas o fôlego que Ele soprou na sua vida vai te animar. Os problemas vão continuar. Mas Ele vai estar ali de mãos dadas a você. Sabe o que é você passar pelo vale sabendo que tem um Deus poderoso que está de mãos dadas? E que você pode até cair, mas Ele te levanta. Esse é o nosso Deus, Ele é poderoso demais. Ele muda toda essa história. Mas precisamos deixar o caminho limpo para o Senhor. Precisamos deixar Ele ser Deus. Caminho limpo não tem a ver com vida santa e nem sem problemas. Porque senão nós não teríamos. Caminho limpo tem a ver com coração obediente. Com saber esperar e confiar no Senhor. Saber entender que a hora não é nossa e é dele. Saber entender que os planos dele para a sua vida são muito maiores do que o seu sonho. O seu sonho faz parte, talvez, de um plano que ele tem, que é muito maior. Precisamos ter esse entendimento. Devemos pedir estratégia ao Senhor. Temos visto aqui a Mari falando, a outra irmã falando do que vem acontecendo na vida dessas meninas tão novas. E a gente aqui na igreja, pastora Nádia, a gente ouve tanta história, tantas famílias desestruturadas, tantas mulheres desesperadas. Mas eu digo para vocês, devemos pedir ao Senhor estratégias. Uma mulher sábia pede estratégia ao Senhor. Deixa Ele agir, deixa Ele ser Deus. O tempo é dele, o tempo não é nosso. Mas, Senhor, me dá estratégia. Me dá estratégia no meu lar. Me dá estratégia para eu cuidar do meu filho, para eu falar para ele, levar ele ao entendimento. Eu lembro de uma fase na minha vida em que eu estava passando por muitas mudanças. E nós íamos mudar de casa, já havíamos mudado muitas vezes. E nós morávamos num lugar onde o meu filho, Luca, ele adorava aquele lugar. É uma criança.
E calhou de, nessa época, ele expressar muito isso. E todos os dias ele acordava e falava: eu amo esse condomínio. Eu adoro essa casa. Eu amo o professor daqui. E ele falava isso. Só que nós precisávamos nos mudar dali. E eu comecei a ver o meu marido entristecido. Porque nós tínhamos que mudar dali. Mas, ao mesmo tempo, ele via o filho dele expressando aquele amor todo por aquele lugar. E eu vou te falar, eu já chorei, eu chorava. Mas nada é tão dolorido do que você ver os seus chorando. E eu falei para o Senhor: Senhor, não precisa nem enxugar as minhas lágrimas, mas me dá estratégia para eu enxugar dos meus. E eu lembro que eu fui levar meu filho para o colégio. E esse lugar que nós precisávamos ir morar era próximo ao colégio dele. E quando eu peguei o Luca no colégio, eu fui para... Deus me deu uma luz, Ele me deu uma estratégia, como eu havia pedido. E eu fui para trás desse condomínio e eu comecei a falar: Luca, filho, você sabia que quem estuda aqui, quem mora aqui, vai para o colégio de carrinho de golfe? Aí ele: Você sabia que quem mora aqui tem um barco para ir para a praia, tem uma balsa? Ele: mentira. Eu falei: tem. E eu comecei a passear pelaquela rua atrás do colégio e mostrar as coisas boas que tinha naquele condomínio. E ele falou assim: eu queria morar aqui. Aí eu falei assim: Luca, eu não sei não, acho que teu pai não vai querer não, isso é difícil. Aí ele falou assim: não, mas eu quero. Eu falei assim: nem fala nada comigo. Nem sei se o Sandro sabe disso, ele não sabe, ele vai saber agora. Eu falei: não fala nada comigo, mas olha só, fala para o seu pai que você quer morar aqui, mas acho que você não vai conseguir. E o Luca, na manhã seguinte, ele acordou e falou para o pai dele: pai, eu quero morar lá no Mundo Novo, quero morar perto do meu colégio. O Sandro, sem entender nada, falou: você viu isso, amor? Aí eu falei: vi, vamos nos mudar agora. E nós nos mudamos e foi tudo na paz de Cristo. Mas sabe o que foi isso? Foi a estratégia que Deus me deu para enxugar as lágrimas que estavam dentro da minha casa. E muitas vezes a gente está preocupado em julgar até mesmo o nosso marido. Julgar os problemas que nós estamos passando dentro de casa. Ao invés de a gente pedir a Deus estratégias para a gente levantar a nossa família, mudar aquela situação. Talvez naquele momento não seja a hora, como não era na minha, de Deus mudar a história. Eu precisava estar passando por aquele momento e era vontade de Deus e amém, glória a Deus por isso. Mas Ele me deu estratégia para que fosse diferente. Ele me deu estratégia para que fosse mais tranquilo para a minha família. Devemos pedir estratégia ao Senhor. Para levantar a nossa casa, para levantar os nossos filhos, levantar o nosso marido. Eu sei que marido muitas vezes dá vontade de a gente nem apertar o pescocinho, mas marido é bênção demais na nossa vida. É bênção demais na nossa vida, a gente tem que agradecer. Eu louvo a Deus pelo meu, louvo mesmo. Louvo a Deus pelo meu. Eu digo que quando querem saber como é que é meu marido, tem que multiplicar muitas vezes 100, o quanto ele é bom. Sabe por quê? Ele não é melhor do que o de vocês, mas foi o que Deus escolheu para mim. Ele é o meu marido, ele é o seu marido. Seu marido é melhor do que o meu marido, porque foi o marido que ele te deu. E por mais que em alguns momentos ele possa não estar sendo o marido que você gostaria, talvez Deus está usando toda essa história da tua casa para que você mude. Muitas vezes ficamos preocupados em que nosso marido tem que mudar, mas será que a mudança não está em nós? Será que não é a gente que tem que passar a ser mais compreensiva, mais tolerante, menos rabugenta? Porque eu sei que eu me pergunto porque eu sou. Então, às vezes, está na gente, só que a gente fica preocupado sempre no outro, sempre em levantar a culpa do outro, sempre julgar o outro. Precisamos ter ânimo dentro da nossa casa. Precisamos ter ânimo, pois a nossa família é o nosso bem maior. E nós não podemos deixar o diabo entrar na nossa casa e fazer a festa. Se muitas vezes, com a permissão do Senhor, o diabo faz algumas coisas, ainda assim, o ânimo do Senhor na nossa vida tem que nos alegrar. E tem que nos dar estratégias. Um bom exemplo na Bíblia de bom ânimo é Ruth. Quem conhece a história de Ruth? Um bom ânimo é ela. Ela não olhou para as adversidades, né? Ruth perdeu seu marido, ficou viúva. Ruth... as duas. Não, é a Ruth que eu quero falar. Não, a Ruth mesmo. A Ruth perdeu seu marido, ficou viúva. E a sogra liberou ela para ter uma nova vida, tanto ela quanto a outra nora. E a sogra liberou.
Só que a Ruth, por uma questão aí muito maior de fidelidade, companheirismo e de ânimo, ela resolveu caminhar do lado da sogra. A outra nora, que se eu perguntar aqui, talvez muitos nem lembrem o nome, porque ela sumiu da história, mas é órfã, porque eu fui lá ver. Mas ela foi seguir o seu caminho. Ruth não. Ruth teve bom ânimo de seguir com a sua sogra. E o que aconteceu na vida de Ruth? Ela virou a mãe do bisavô do nosso rei Davi. Olha a reviravolta que Deus fez na vida dessa mulher. A mulher que estava abandonada, viúva, que estava ali, fadada ao fracasso, ela virou mãe, bisavô do rei Davi, do nosso rei. De quebra, Noemi foi junto. Né? Mas olha que reviravolta. A outra sumiu na história. Quase ninguém lembra dela. E assim também é com a gente. Se não lutarmos pela nossa família, se não lutarmos pelos nossos direitos, até se não lutarmos pelos nossos deveres, nossa história também pode sumir. Daqui a pouco ninguém pode lembrar da gente. E a mulher vai sendo colocada de lado. Assim como órfã, ela some na história. Mas não é o que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para mim. Não foi para isso que Ele te tirou de onde te tirou. Não foi para isso que Ele te trouxe aqui. Deus tem um propósito com você. E não importa o tamanho do seu problema, não importa. Ele pode ser muito maior de todos aqueles que eu falei aqui. O nosso Deus, Ele é maior. O nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema. E Ele pode mudar a sua história a hora que Ele quiser. A única coisa que precisamos é ter entendimento. Precisamos ter entendimento. Muitas vezes, e muitas vezes, eu também questionei. Demorou para ter o entendimento. Mas quando eu entendi que Deus tinha um plano na minha vida, e não importava o momento que eu estivesse passando, Ele é Deus. E o plano que Ele tinha para mim é muito maior. Tudo ficou muito mais fácil. As lutas continuam e vão continuar. Eu tenho certeza disso. Mas a certeza de que Ele é bom, isso não pode se perder, irmãs. A certeza de que Ele está todos os dias a querer nos dar ânimo, nos preparando para um novo amanhecer. Eu gosto muito de Eclesiastes 7, de 14, que fala assim: quando os dias forem bons, aproveite-os. Mas quando forem ruins, considere-os. Deus fez tanto um quanto o outro. Gente, olha que preciosidade. Ele está dizendo o seguinte: está ruim? Alegre-se. Está melhor ainda? Alegre-se. Porque tanto o dia ruim quanto o dia bom foi feito por Deus. Quem somos nós para questionar? Nós não somos nada, nós temos que nos alegrar. Ele fez um, Ele fez o outro. Todas as coisas estão sobre o poder dEle. A nossa vida está sobre o poder dEle. Os seus problemas, a sua dor, está sobre o poder dEle. E se não é o momento de mudar, que nós não estamos aqui para julgar a vontade dEle, eu tenho certeza que a alegria dEle na sua vida, todas as manhãs, Ele quer derramar. Todas as manhãs, ao acordar, Ele tem uma esperança nova para você. Ele tem. Por isso que essa palavra diz que você precisa ter ânimo. Jesus estava de frente para uma multidão faminta. E seus discípulos falaram o quê? Dispensa eles, mestre. Nós não temos o que dar de comer. Mas Jesus disse o quê? Eles têm fome. Precisam comer. Então ele pergunta, o que temos aqui? 5 pães e 2 peixes. Então ele multiplicou aquela semente. Aquela multidão fartou-se de tanto comer. Quem aqui hoje quer o alimento espiritual do grande semeador? Quem hoje quer se fartar de tudo que Deus tem para te dar? Quem hoje crê que você saiu da sua casa para sair daqui transbordando do Espírito Santo e do alimento espiritual? Eu creio que se você saiu da sua casa foi para isso. Nosso Deus não é um Deus que brinca. Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de promessa. E se Ele colocou você aqui hoje é porque Ele quer derramar sobre a sua vida. Então, depois daquele milagre todo que Deus fez, eles vão atravessar para o outro lado e vem uma grande tempestade.
Porque na nossa vida é assim. Às vezes, logo depois do milagre, vem uma tempestade. A tempestade se levanta. Mas aí é hora de quê? É hora de lembrar que aquele grande, o poderoso Deus, ele vem andando sobre as águas. E ele vem ao seu encontro. E parece que você vai afundar, mas ele vem pelas suas mãos, segura você e te levanta. Todas as vezes que vier a tempestade, você pode até começar a afundar. Mas ele não vai deixar, porque você é filha amada, porque você é protegida do Senhor. E ele vai estar lá com as suas mãos para te levantar e te levar para um lugar seguro, que é onde ele quer te levar. É difícil entender quando uma tempestade vem depois de tanta alegria, né? Momentos que a gente tem de tanta alegria e do nada você recebe uma notícia. Como é que você consegue ver Deus, né? Eu sei que às vezes parece incompreensível, mas aos nossos olhos é mesmo. Mas nosso Deus tem um propósito. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer que mesmo que a tempestade esteja hoje dentro da sua casa, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. E não é porque eu estou aqui falando, é porque Ele é Deus, Ele é poderoso. E porque Ele quer fazer mais. Não importa o tamanho do seu fardo. Ele só deu para você porque você é capaz de carregar. Eu vi uma mãe falando, meio que entristecida, porque seu filho tinha sido diagnosticado com uma doença. E é super compreensível a mãe ficar triste, ficar abatida e questionar. Mas as minhas palavras para aquela mãe que tem um filho especial era: Deus só dá uma criança especial para uma mãe muito especial. Deus só dá algo especial para alguém muito especial. Talvez o teu problema seja muito grande, mas é por isso que Ele está com você, porque só você é capaz de carregar. Não veja o seu problema como um fardo, como algo que Deus quer derramar na sua vida de ruim. Veja como você é uma preciosa, como Ele olhou para você e falou: eu vou dar isso para minha filha porque eu só confio nela, para ela levantar e para ela segurar, para ela se erguer. Talvez se eu der para a Aline não vai conseguir, nesse ponto ela é fraca, mas eu vou dar para essa minha filha aqui, porque essa minha filha, ela vai me honrar, mesmo nas horas ruins. Mesmo nas horas ruins. Então não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do seu fardo, você precisa entender que é um Deus muito grande sobre nós. Há um Espírito Santo nessa sala. Há um Espírito Santo passeando. E Ele quer ministrar na sua vida. E Ele quer dizer para você que você precisa ter bom ânimo. E eu te convido a levantar essa cadeira e dizer: Senhor, eu tenho bom ânimo. E eu vou à frente receber do Senhor toda a graça derramada sobre a minha vida. Tudo que o Senhor tem preparado para mim. E eu te convido, se você quer ter hoje uma vida diferente com Deus, de ânimo, de fé, de provisão, crendo que o seu problema é apenas um passo para a sua vitória. Que o seu passado que te assombra, ele vai ser o lugar onde vai te alimentar para a tua vitória. Pega os seus problemas e coloca ele num altar onde vai te ser fonte de te alimentar. Pega a sua dor e usa de combustível para te levar a outros lugares. Deus quer fazer mais, eu te convido. Vem aqui à frente para orar por você. Vem aqui na frente para a gente ministrar sobre a sua vida. Vem aqui na frente e dizer para o Senhor: eu quero ter bom ânimo, Senhor. E por mais que os problemas venham, e por mais que eles parecem não parar, parece que a tempestade está aumentando, parece que não tem fim, Senhor, eu tenho bom ânimo. Porque o Senhor venceu o mundo e os meus problemas não são nada para o Senhor. Os meus problemas, eles são pequenos. Os meus problemas, eles não são nada perto de um Deus tão grande. Eu te entrego, Senhor, a vida dessas mulheres que estão aqui, para que elas recebam hoje uma enxurrada do seu amor, uma enxurrada de bom ânimo, que o céu se abra, que Maranata desça e que elas saiam daqui transbordando. Dê estratégia, Senhor. Dê estratégia, Senhor, para que elas possam voltar para suas casas e olhar as adversidades como combustível, Senhor, para algo maior que o Senhor tem a fazer. Derrama sobre elas, abre um coração, Senhor.
Estou vendo aqui, Pai, essas mulheres guerreiras preciosas demais, Senhor. Faz algo novo na vida delas, Deus. Dê um casamento frutífero. Dê filhos obedientes. Dê estratégias dentro da sua casa. Dê estratégia no seu trabalho. Dê estratégia no seu ministério, Senhor. Sabemos que tem momentos que nós vamos orar e parece que a graça não está sendo derramada. Mas isso é uma mentira do diabo. A todo tempo o Senhor tem derramado graça sobre a nossa vida. Todos os dias há uma esperança nova. Todos os dias, Senhor. Todos os dias nós podemos abrir os nossos olhos e ver que a sua graça está sobre nós. Recebe esses corações, Senhor, e derrama sobre eles. Que elas possam sair daqui hoje marchando de tanto poder e vitória sobre a sua glória, Senhor. Sobre o seu poder misericordioso, sobre a sua graça. E eu declaro cada uma daqui, mulheres preciosas, cheias de estratégias. Mulheres amorosas com seus maridos, mulheres amorosas com seus filhos. Mulheres visionárias que vão pegar a partir de hoje os seus problemas e vão entender que o Senhor usou os problemas dela para levar elas a lugares muito maiores. Que os seus problemas a partir de hoje serão pedestais para a sua vitória. Em nome de Jesus, eu derramo sobre elas eu peço que o Senhor derrame sobre elas a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Em nome de Jesus, vocês sejam abençoadas. Que o Senhor esteja com vocês. Amém?